Olá, pessoal do oitavo ano. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre ângulos de um polígono convexo, tá? E para falar sobre ângulos de um polígono convexo, a gente vai ter que lembrar de algumas coisinhas, certo? A primeira delas é o seguinte, ó. Em um polígono convexo, cada ângulo interno e externo com um vértice em comum, é o caso aqui, né, do A maiúsculo e do A minúsculo, eles são adjacentes e suplementares. Adjacentes, porque eles estão um do lado do outro, né? Então, a palavra adjacentes significa que do lado, né? Que está próximo. E suplementares significa que a soma vai dar 180 graus, tá certo? Então, a gente tem aqui a medida de A maiúsculo e a medida de B, essa soma vai dar 180 graus. A mesma coisa com B maiúsculo e B minúsculo, a mesma coisa com C maiúsculo e C minúsculo, e aqui a mesma coisa com D maiúsculo e D minúsculo, tá? A gente pode representar isso da seguinte forma. Ó, só fazendo um exemplo aqui do primeiro, certo? A medida desse ângulo mais a medida desse ângulo vai dar 180 graus. Digamos, né? Por exemplo, se aqui fosse 120 graus e aqui dentro fosse 60 graus, a soma deles dois, né? Seria 180 graus. E caso eu tivesse o ângulo interno aqui, ó, por exemplo, 100 graus, certo? Mas não tivesse esse daqui de fora, ó, eu sei que 100 mais x vai dar 180. Logo, eu consigo encontrar o valor de x aqui, ó, que seria 80 graus, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá bom? Em um polígono convexo, os ângulos internos e externos são adjacentes e suplementares. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. Como sabemos, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Então, quando eu tenho um triângulo e eu somo os seus três ângulos, essa soma tem que dar obrigatoriamente 180 graus. Partindo disso, partindo desse conhecimento, a gente pode decompor qualquer polígono em triângulos. Então, qualquer polígono convexo que você tem aí, certo? Por maior que seja o seu número de lados, certo? Por mais estranho que esse polígono seja, se ele for um polígono e for convexo, você vai poder decompor ele, ou seja, separá-lo em pequenos triângulos, certo? E como é que a gente faz isso? Traçando as diagonais que saem de um único vértice. Então, aqui eu vou fixar um vértice e vou traçar todas as diagonais, certo? Perceba aqui que no quadrilátero eu formo dois triângulos, certo? No heptágono eu formo 5 triângulos. No decágono eu formo 8 triângulos, certo? Isso se revela um padrão. Que padrão é esse? O número de triângulos formados é o número de lados menos 2, certo? Então, aqui no quadrilátero, eu tenho 4 lados, tirando 2, certo? Tirando 2 unidades, eu tenho o total de triângulos formados. No heptágono, eu tenho 7 lados, menos 2, me dá o total de triângulos. No decágono, eu tenho 10 lados, menos o 2, me dá 8 triângulos, certo? Então, isso vai ser um padrão, e a gente vai usar esse padrão para formar o seguinte. A gente consegue construir essa relação aqui, ó. Então, no triângulo, a gente tem o seguinte. O triângulo ele tem 3 lados, menos 2, né? Ele forma aqui um triângulo. Óbvio, se ele é um triângulo, ele vai conseguir formar um triângulo. E aí eu vou pegar esse número de triângulos formados e multiplicar com 180. Por quê? Porque cada triângulo aqui tem 180 graus ao todo, somando todos os seus ângulos, certo? Olha que interessante daqui para frente, ó. No quadrilátero, ele tem 4 lados, formam-se 2 triângulos, como a gente viu anteriormente. E aí, como cada triângulo mede 180, 2 vezes 180 dá 360.
Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Olha que interessante. Isso daqui vai seguir um padrão para o pentágono, para o hectágono e para qualquer outro polígono convexo que você queira descobrir a soma dos ângulos internos. E, diante disso, ó, partindo disso, a gente pode generalizar para uma fórmula geral. O que isso significa? Que eu não preciso me prender àquela tabelinha. Apenas com essa fórmula, eu consigo descobrir, certo, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, apenas sabendo o número de lados que esse polígono tem, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse saber e aqui a gente tem a legenda, ó. Esse S é a soma, certo? Que eu quero descobrir, soma dos ângulos internos. O N é o número de lados. E eu coloquei aqui, ó, que esse parêntese aqui, certo? N menos 2, é o que a gente viu na tabela anterior, é o número de triângulos formados, certo? Então, o que me interessa aqui é essas duas letras, certo? Se eu quero saber a soma dos ângulos internos de um polígono de 15 lados, certo? Meu n igual a 15, basta eu fazer 15 menos 2 vezes 180, certo? E aí, 15 vezes 15 menos 2, né? Vai ser 13. 13 vezes 180. Eu vou ter, ao total, 2.340 graus, quando eu somar todos os ângulos internos, certo? Então, essa fórmulazinha aqui, ela serve para a gente saber a soma dos ângulos internos, tá? Por isso que, geralmente, você vai ver um S acompanhado de um I, soma dos ângulos internos, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje é essa, certo? Vai ficar aí a atividade para que vocês possam colocar esse conhecimento em prática, tá? E a gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu, pessoal!